perfurada. A cabeça não foi mortalmente ferida, depois ela foi restaurada. O império se levanta novamente. Este mesmo império que mandou crentes e mais crentes às fogueiras, chamando de hereges, de bruxos, e queimou milhares e milhares e milhares de cristãos na fogueira. Em nome de Deus. Existe um imperador novamente, a besta. E aqui diz que o poder dura por pouco tempo, né? Seu poder dura 42 meses. Foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Então, quando é que ela vai agir mesmo, efetivamente? Durante a grande tribulação propriamente dita. Os 3 anos e meio finais. Quando ele diz aqui, tempo, que é um tempo, que é um ano. Tempos, 2 anos. Tempos, 2 anos. Um tempo, um ano, 2, 3. E metade de um tempo. Se um tempo é um ano, metade de um tempo, 6 meses. Então, 3 anos e meio. 42 meses. E a Bíblia continua se cumprindo. Esse será o tempo que ela vai agir. Nos últimos 3 anos e meio da tribulação, que será a grande tribulação. Agora, aqui João agora teve a visão da segunda besta, que é o que imita o Espírito Santo. Que é a primeira besta, que é o anticristo, imita Jesus. Satanás imita Deus. Este imita o Espírito Santo. É o falso profeta dessa trindade satânica. Promove adoração e submissão religiosa ao governo da besta. Ele é como se fosse, não fazer isso com o pastor, não. É como se ele fosse um padre, né? E vai promover o anticristo, né? E colocar uma coisa dessa no pastor, tá de brincadeira. Ele promove o anticristo e faz com que o adore. Ele promove. Ele prega, ele incita os povos e traz os povos a essa adoração que eles vêm adorar. Ele surgiu da terra, o outro surgiu do mar, esse surgiu da terra. 2 chifres semelhantes a um cordeiro, falava como dragão. Ele tinha 2 chifres, você olhava, era um cordeiro, mas quando abria a boca, era um dragão, né? Imporá que todos tenham a marca 666, imitará o Espírito Santo. Será o líder religioso que cooperará com a primeira besta. Depois, lá no final, esses 2 poderes se chocam, né? Porque hoje, você sabia que toda a ordem do inferno, quem mantém ela, é o próprio Deus? Porque senão, eles mesmos se destruiriam. Mas não é para se destruir, é para ter ordem lá. Ordem. Demônio lá de primeira hierarquia, de segunda, de não sei o que, pombagira, não sei quem, não sei o que lá mais, mas tem ordem. Porque se não tiver ordem, ele se destrói. E não é para ele se destruir. Quem vai destruir ele? Todo este império, toda esta trindade, será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando todo olho virá nas terras de Israel. Aí sim. É para aquela hora e dia que eles estão destinados. Por isso ele tem pressa. Por isso ele tem pressa. Né? Sua base serão os países oriundos do antigo Império Romano, que é o que nós falamos. Né? Era para a gente falar mais sobre isso aí, mas não dá. Depois vai vir uma revista e vai falar só sobre isso. É o que nós falamos, né? É o dragão de Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. Quando você olha, quem é aquela mulher vestida de sol? Já falamos sobre isso aqui. Aquilo ali é a nação de Israel. Que já tinha o sol e a lua e tal. E aí, as 12 tribos e tal. Nós explicamos isso passo a passo, provando que a mulher vestida de sol é a nação de Israel. E o dragão ali é Satanás. Esse dragão, que é o Satanás que imita o pai, de Apocalipse 12, da mulher vestida de sol, nós já vimos sobre isso. A primeira besta é este anticristo que imita o filho. E a segunda besta é o falso profeta, que é o Espírito Santo. O juízo de Deus sobre o mundo. Quando João olha e diz, mas quem é digno de abrir os seus? Não havia nenhum digno. Só Jesus. Aí ele começou a abrir os seus. Todos nós conhecemos isso. Tem música
músicas e músicas e músicas sobre isso, né? Sobre essa abertura dos selos e quem era digno de abrir. Muito interessante essa imagem, né? Que o autor colocou aí com grande propriedade. Aí sim, isso que eu estava falando, a grande tribulação. Nos outros estudos passados nós falamos sobre isso aqui, cada uma dessas etapas, né? Abre-se o selo, o primeiro selo, né? Aí sai esse cavalo branco. Qual o objetivo da grande tribulação? Qual é o objetivo? Punir os ímpios, julgar a terra. A terra tem que ser julgada. Os céus serão julgados. Não o céu trono, tá? Não é o primeiro céu. Não é o terceiro céu. É o primeiro e o segundo céu. Quando nós estudamos sobre isso, nós falamos das sucessivas quedas de Satanás. Na primeira vez, quando ele foi expulso para os Hades, né? É onde ele faz morada hoje. Que é chamado, esse céu chamado Eporã, Desorã, Ouranos. Então, quando ele foi expulso para os ares, hoje ele é o príncipe das potestades do ar. Esse ar atmosférico, esse ar que nós respiramos, isso aqui é a habitação dele. Depois, quando ele foi expulso novamente, ele vai ser expulso para a terra. Porque é nesse momento, lá da mulher de Apocalipse 12, nós falamos sobre isso, que ele começa a perseguir a mulher, aí a terra abre a boca e tal, nós falamos sobre isso. Quando ele é expulso nesse momento, novamente, para de príncipe das potestades, ele é expulso agora para a terra e começa a perseguir a Israel. A igreja não está mais lá, a igreja está lá em cima e Israel está aqui embaixo. Quando ele foi expulso lá em Apocalipse 12, lá na mulher vestida de sol, vocês se lembram disso? Agora ele foi expulso para a terra e começa a perseguir a mulher, Israel. Depois ele vai ser expulso de novo da terra. Ele vai ser preso em cadeias. Nós vamos ver isso lá no final. Para que se estabeleça um milênio. Depois ele sai dessas cadeias, diz que ele é preso. E ele vai definitivamente para o lago de fogo, onde será a sua morada eterna, que inclusive já tinha sido até, nesse momento, quando ele é mandado para lá, já tinham até ido na frente dele. Como ele trabalhava para ele, nada mais justo que eles inaugurarem o lago de fogo. Aí foi a besta e o falso profeta lá da inauguradinha, para quando o chefe chegasse, né, já estava inaugurado, era só queimar junto. Então, o objetivo é punir e socorrer e julgar. Por isso deve ser julgado. Por isso que os ares terão que ser julgados. Por isso que a terra se enrola. Por isso que o céu desaparece. A terra será julgada. Porque o sangue do Deus Todo-Poderoso foi derramado nela. Ela será julgada. Porque ela foi corrompida. Os ares foram corrompidos porque virou morada de Satanás. Por isso tem que ser julgado. E tudo será julgado. A terra se enrola, o sol desaparece. Lá no final desse período, a gente vê tudo isso acontecendo, né? E derrotar as forças do anticristo. Não consigo. E implantar o milênio. Né? Aí derrota lá nas montanhas. Isso aí nós vamos ver. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa batalha aqui. Então, eu não vou entrar aqui, porque nós vamos falar mais minuciosamente na próxima aula sobre essa batalha aqui que será tremenda. Não veja a hora da gente estar lá, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá quando ele vier, montado no cavalo branco. Não é esse aqui não, tá? Não é esse cavalo branco aqui não, porque esse cavalo branco aqui, quando lá no primeiro, se ele é o anticristo. Aí muitos ficam falando, que é Cristo? Que é Cristo? Que é Cristo? Cristo virá no final da grande tribulação. Nós estaremos com ele, porque onde o noivo está, a noiva está, agora é a esposa, né? Vai o marido, vai a esposa, vai para lá, ela vai, vem para cá, ela vem. E nós estaremos lá. Mas eu quero ir naquele dia, eu quero estar lá para ver, para participar.
Aí, abre-se o primeiro selo, né? Aí sai este cavalo branco. Montado nele está o anticristo. Ele tem um arco, né? Que a sua influência vai em todos os povos e vai atingindo. Aí nos fala que é Cristo. Não é. Versículos e versículos e versículos provam que não é. Cavalo vermelho. Quando se abre o segundo selo, aí começa a guerra. Aí segue-se, depois de uma guerra, ninguém planta, ninguém colhe, aí o quê? Fome. Aí depois o cavalo amarelo. Por causa da fome vem a morte. Aí, crente é um povo meio... complica muitas coisas, né? Aí o crente começa a falar sobre não sei o que aí, do problema que houve, não sei aonde, na torre, não sei da quantas, que jogou uma bomba e caiu lá e tal. Mas isso aí já é um cavalo amarelo de não sei do que, não é não, irmão. Pelo amor de Deus. Misericórdia, que cavalo amarelo o quê, gente? Nós ainda estamos aqui ainda, como é que vai sair cavalo? Essa igreja ainda está aqui. Não vai sair cavalo, não vai sair nada não. Não confunda as coisas não, porque não dá credibilidade para o que você fala. Seja sensato, converse as coisas com propriedade. Porque isso aí já é o princípio de não sei do que já é a morte que o cavalo amarelo trouxe. Não, aquela fome lá na Etiópia, que o povo está só o couro e o osso, já é o cavalo preto aqui da fome. Não é não, irmãos, é só o princípio das dores. Se o princípio já está terrível assim, imagina as dores propriamente ditas. Nós não estaremos aqui. Aleluia. Aleluia. Então, depois abre-se o quinto selo, né? Aí são os selos dos mártires, da justiça. Nós falamos sobre isso, não vou ficar. Depois, abre-se o sexto selo, que é o terremoto, que é esse abalo cósmico. Aí, mas esse é só um abalozinho. O último terremoto, que vai destruir todas as cidades que cairão lá sobre a taça. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, que eu achei bem interessante falar. Aí, antes de tocar essas trombetas aqui, ó, entre o sexto e o sétimo selo, há esse selo do silêncio, né? Esse selo de silêncio aqui faz silêncio para quê? Os 144 mil judeus sejam selados nas trompas. Quem são esses 144? Oriundos lá da mulher vestida de sol, lembra? Das tribos de Israel, as 12 tribos. Aqui são 12 mil de cada tribo. 144 mil. Eles serão selados. Por quê? Eles serão os pregadores. Esses que foram selados. Eles vão pregar na grande tribulação. E eles receberão esse selo. Nós falamos sobre esse selo em estudos passados. Nós falamos sobre ele. Eles serão selados nas trompas. Aí espera-se eles serem selados. Coloca uma marca. Por que Satanás inventou esse 666 aí? Para imitar. Tudo ele imita. É um incompetente, além de não dar conta de criar nada, só copia. O nome dele devia ser Ctrl-C, Ctrl-V. Mudar o nome dele. Ele só copia e cola. Porque ele não cria nada, só copia. Para pior. Aí há esse silêncio para o toque das trombetas. Aí começa a tocar as trombetas. Aí, se o negócio aqui já está ruim, aí começa um terço da vegetação destruída, a vida oceânica destruída, água doce envenenada, os astros luminares escurecem. Aí abre-se o abismo. Porque tem demônios, não sei se é Judas 6, não me lembro agora, que eles são tão violentos que eles são presos em cadeias de escuridão. Porque se eles estivessem no nosso meio, nós estávamos fritos. Eles são guardados para dia e hora determinados. E eles serão soltos. Aqui, aí os homens vão sofrer muito quando esses demônios se soltarem. E aí, toca-se a sexta trombeta. 4 anjos soltos. Nós falamos sobre esses 200 milhões de cavaleiros. Esses 4 anjos vão liderar. Eles vão liderar esses 200 milhões de cavaleiros. Quem são eles? Nós vamos ver lá na frente quem são. Os países asiáticos. São esses cavaleiros. Muitas vezes a gente pensa, mas ele vem com chifre. Não, mano. É tudo comum. É
né, dominado por Satanás, né, pelo espírito do anticristo. Se hoje já age, imagina aqui que foi entregue para ele fazer a festa final. Deus olhou lá do céu e falou: vou te dar aí um período aí de 7 anos para fazer o que você quiser. Faz aí. Só que eu estou no controle. Vai fazendo aí. E daqui a pouco eu desço para a gente acertar as coisas. Aí aqui ele vai fazer, vai acontecer. Se hoje já está ruim, imagina aqui, né? Então ele vai liderar esses 200 milhões de cavaleiros que vão marchar. 10 anos acabando o tempo. Marchar contra Israel. Quando o rio secar, nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. E aí, abre-se esse grande parênteses. Acho que eu vou falar sobre esse grande parênteses. Ele é muito interessante. Só que eu vou falar sobre ele um slide específico. Vou terminar isso aqui para não confundir muito, que já é bastante confuso. Vamos falar sobre esse grande parênteses, tá? Lá acho que está no slide 30, mais ou menos. Aí solta, esses anjos são soltos, esses demônios, que vão liderar esses 200 milhões de cavaleiros. Abre esse grande parêntese, aí João mostra essas visões desse grande parêntese, né? Aí depois ele continua o seu relato. Quando Cristo, o domínio dele é declarado. Não dá para falar sobre isso, né? Não tem, não dá. 7 taças. Aí, isso aqui eu coloquei mais para que nós pudéssemos nos situar na sequência dos acontecimentos. Toca-se o selo, abre-se o selo, toca-se as trombetas e derrama-se as taças da ira de Deus. Esses aqui são os piores dias. Essas 7 taças são os flagelos últimos. A primeira taça são as chagas, envenenamento das águas. Envenenamento das águas doces, que são as águas salgadas, as águas doces. O sol começa a abrasar e começa a criar chagas nos homens, né? Trevas e dores sobre a capital do anticristo. Rio Eufrates seca. Nesse momento aqui, na secagem desse rio, que esses 4 anjos aqui, ó, esses demônios aqui, liderando esses 200 milhões de cavaleiros dos países asiáticos, que são inimigos de Israel, e ele vai romper, vai tirar essa barreira que há. E aí eles vão poder marchar, não vai pegar navio, não vai pegar avião, vai marchar. Para destruir Israel, as montanhas de Israel. Né? E aí ocorre o terremoto e chuva de granizo. Isso aqui são as últimas pragas desses eventos que acontecerão. Nesse dia aqui, na secagem desse rio, quando eles atravessarem, já está bem pertinho de acabar. O Senhor Jesus já está quase vindo julgar. E nós estaremos aí junto com ele, né? Já vou falar sobre aquele intervalo ali, que é sobre a 6 e a 7, tá? Lá no slide 30. Não sei se eu coloco aqui. Não, vou deixar para colocar depois. Sobre. Cadê o Tiago, hein? É só para colocar aí um slide que eu trouxe. Um slide não, é um vídeo. Ele é bem pequenininho, 2 minutos só. Como diz respeito, sobre a marca da bênção, como diz respeito ao nosso país, eu achei interessante colocar. Porque isso é uma coisa tão contemporânea, é uma coisa assim, tão assim, inacreditável. Eu falei, não, vou trazer. Que é para o povo ver que isso não é conto de carochinha, não, é uma realidade. Realidade nossa. Acho que tem que ligar aí. Tá ligado? Até miochips implantados no corpo. Confesso que isso me preocupa um pouco, Roberto, a sua tecnologia. Com esse equipamento, ele desbloqueia aparelhos eletrônicos, destrava catracas e faz até transações bancárias. Rafael não precisa mais se preocupar com as inúmeras senhas que utiliza para usar o telefone, acessar a internet e até para desbloquear o notebook. Em vez da memória, ele tem todos esses dados na mão. Rafael usa um chip do tamanho de um grão de arroz, implantado entre o polegar e o indicador. O dispositivo é colocado sobre a pele com a ajuda de uma agulha, parecido com o implante de um piercing. Além das senhas de aparelhos eletrônicos, o biochip facilita outras tarefas do dia a dia. Pode substituir um cartão de visitas, por exemplo. Basta aproximar a mão e os dados são transferidos na hora, através do celular. O
chip também permite armazenar informações variadas sobre a pessoa, do CPF ao endereço, passando pelo tipo sanguíneo, altura, peso ou substâncias que podem causar reações alérgicas. Informações fundamentais para quem precisa, por exemplo, de um atendimento de urgência. O americano Amal Gravska foi o pioneiro no uso do biochip. Apaixonado por tecnologia, ele fez o primeiro implante em 2005. O objetivo era aposentar as chaves do carro e de casa. O que era hobby virou negócio. E hoje ele também tem a empresa que vende os biochips em vários países do mundo. Esse ato de hackear o corpo, de trazer um implante, né, que vai me dar uma função que eu não tinha anteriormente, isso é uma forma de transcender a humanidade atual. Nós vamos parar transcendendo tanto assim. Se você percebeu, eu colocar lá no teclado, nem me lembro qual é. Se você percebeu, o Chico estava na mão esquerda, né? Ele pegou o celular e fez isso, né? Porque esse aí é só os testes. Ali, ele inverteu. Algumas imagens eles colocam invertidas. Ah, sim. Mas tem uns que eu vi que estava na esquerda. Então, aí você fala, mas se já é o chip da besta? Não, só são testes. Isso aí são testes para ver se o negócio funciona. Na hora que aperfeiçoar, pronto, aperfeiçoou, vamos botar lá e pronto. Né? É interessante, muito interessante isso. Né? Até a repórter, quem não professa da mesma fé nossa, ficou assim meio assustada, né? Então, aqui são as trombetas, né? Que nós estávamos falando. Eu não vou falar sobre elas, só vou citar aqui que as 4 primeiras são sobre coisas materiais e acessórios de vida, e as 3 últimas, diretamente sobre os homens, com o propósito de levar ao arrependimento. Aí você olha e diz, esse aqui vai falar sobre no slide 30, então eu vou deixar para quarta-feira, que já são 10h40, nós vamos falar sobre este parêntese, esse grande parênteses aqui, ó, que há entre a 6ª e a 7ª trombeta. Nós vamos falar na quarta-feira, tá? Vamos começar sobre esse slide 30, que é muito interessante, esse parêntese. E eu já vou devolver o microfone para o pastor, porque já são 10h40 e a escola tem que se encerrar, né? Então, irmãos, o estudo de Apocalipse é muito interessante, meio complexo, mas é muito interessante, porque diz respeito ao nosso futuro, ao futuro da igreja e o futuro da humanidade. Então, todas as pessoas deviam se interessar por esse tipo de assunto, mesmo sendo difícil de entendimento, mas não é impossível, porque se fosse impossível não estaria na Bíblia. E nós temos a mente de Cristo, qualquer um que estudar e se dedicar vai entender, porque se nós temos a mente de Cristo, ora, é para nós mesmos. Se fosse para ninguém entender, para que estava escrito, né? Então, nós vamos falar sobre este grande parênteses entre a 6ª e a 7ª trombeta, quarta-feira. E vamos terminar este estudo. Já está em qual slide aí? 19. 18. São 39. Ainda falta mais ou menos um tempo desse para a gente terminar. E aí, domingo que vem, a gente continua normalmente falando sobre o final dessa grande tribulação. Ok?